O governo federal extinguiu cerca de 44 mil cargos considerados obsoletos no período entre 2023 e 2025. O objetivo do governo é abrir espaço para novas posições e, assim, aumentar a eficiência da máquina pública. Segundo dados do Ministério de Gestão, essa iniciativa permitiu a criação de mais de 35 mil cargos sem que houvesse aumento da despesa pública. E é sobre isso que a gente conversa ao vivo com o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério, José Celso Cardoso, a quem eu agradeço a conversa aqui, o espaço na agenda. Secretário, obrigado por estar com a gente no CNN Money. Eu começo a nossa conversa perguntando ao senhor como é que é este esforço do Ministério, do senhor, da Secretaria, em extinguir, tirar da frente estes cargos sem prejuízo da máquina pública. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer imenso estar presente aqui no seu programa. Então, na verdade, o que está em curso é um processo de transformação do Estado por meio de algumas estratégias que consideramos relevantes de serem implementadas para modernizar a máquina pública por dentro, né? Quer dizer, administrativamente. Essa questão da transformação dos cargos é dessa estratégia maior de transformação, né? Consiste basicamente em mapear na estrutura ocupacional existente no governo federal os cargos que estão vagos ou estão muito velhos, antigos, obsoletos, né, na estrutura administrativa e que, portanto, não vão ser mais usados, não vai ter mais concurso, né, para esses cargos. E aí o que é feito é uma transformação, ou seja, se pega esse cargo e se, ao invés de se extingui-lo, simplesmente se transforma num cargo mais moderno, com atribuições mais contemporâneas, mais condizentes com as necessidades da administração hoje, né, voltadas às políticas prioritárias do governo. Então, é um processo que é administrativo, é um processo interno da máquina pública, que não tem um impacto orçamentário imediato, né, porque essa estrutura de cargos obsoletos ela já existia, né, já estava presente na administração, mas ela não era mais adequada, condizente com as atividades requeridas, né, para a administração hoje em dia. Acho que o microfone do senhor deve estar debaixo da roupa ali. A gente vai resolver essa questão do áudio, mas o secretário estava nos contando sobre este esforço da limpeza, pelo menos de parte ali da folha de pagamento do governo, retirando esses 44 mil cargos considerados obsoletos dentro da máquina pública. E como este esforço, você tira de um lado, né, o que considera ali inadequado ao funcionamento da máquina, ao mesmo tempo em que você pode direcionar postos e recursos para outras funções, essas mais necessárias no atual momento. Secretário, acho que agora a gente refez aqui a nossa conexão. O senhor estava nos explicando sobre este processo. O senhor pode nos contar algumas dessas funções ou alguns destes postos que acabaram sendo retirados da lista do Ministério para a gente entender o alcance desta medida? Sim. Pois bem, então, são cargos que no passado exigiam apenas nível parcial de escolarização, né? Ou apenas o nível médio de formação, como, por exemplo, ascensorista de elevador, motorista, auxiliar administrativo ou auxiliar de suporte administrativo, né? Cargos que hoje foram substituídos pela tecnologia e por processos mais modernos de gestão, né? Então, esses cargos são cargos obsoletos, como chamamos, né? Eles não serão mais utilizados na estrutura, não serão feitos mais concursos para esses cargos. No entanto, como são cargos que existiam na estrutura, eles podem ser modernizados, transformados em cargos mais atuais, né, mais contemporâneos. Por exemplo, analista técnico administrativo, que hoje já é um cargo que exige nível superior de formação para o concurso e que já está alinhado às melhores práticas de gestão, por exemplo, né? Então, são cargos desse tipo que vão deixando de existir no dia a dia da gestão e vão sendo substituídos por cargos mais modernos, condizentes com o século XXI. Esta readequação, ela exige
alguma aprovação, por exemplo, do Congresso Nacional, alguma decisão que não seja administrativa, ou está tudo dentro do escopo do Ministério? A formatação ela é toda administrativa, né? Mas ela exige sim uma aprovação por lei, né? Então são projetos de lei que estão sendo formatados pelo MGI e que estão sendo aprovados desde 2023. Nós já fizemos 3 grandes movimentos legislativos nesse sentido desde 2023, que reuniram cargos dessa natureza, né? Cargos mais velhos, obsoletos, ultrapassados, e transformamos em cargos mais atuais, modernos, perfilados às prioridades de governo em função das políticas públicas que estão sendo demandadas hoje em dia, né? Então, exige-se sim uma aprovação parlamentar, mas todo o trabalho de identificação e de submissão dessa transformação é feita internamente pelo MGI. E essa extinção, secretário, gera algum tipo de desligamento dos servidores que estão na ativa, ou é uma medida meramente do escaninho aqui daquela posição que deixa de existir dentro do RH do governo? Perfeito, exatamente isso. Na verdade, ninguém perde o emprego por conta desse movimento, ou seja, são usados cargos que já estão vagos, de pessoas que já se aposentaram ou de cargos que já foram até extintos ou estão sendo deixados de serem usados para concurso. Então, são cargos todos vagos que são reunidos e transformados nesses cargos mais modernos, né? As pessoas que ingressaram no passado nesses cargos e que ainda estão na ativa, porque ainda há situações desse tipo, elas continuam no seu posto de trabalho, atuando tal como previsto na legislação específica do cargo ou da carreira, né? E esse cargo ele vai ser usado para ser transformado no futuro num novo cargo quando essa pessoa se aposentar. Então, o trabalhador, o servidor, ele não perde nenhum direito, ele continua trabalhando até que ele se aposente e esse cargo possa ser usado, então, para uma futura transformação. E, secretário, dentro desta reorganização e do esforço de tentar dar mais eficiência e produtividade à máquina pública, existe alguma iniciativa dentro do Ministério para, por exemplo, o caso o senhor mencionou, né, ascensorista, por exemplo, existe algum esforço para tentar encaminhar os profissionais, os servidores que têm este tipo de função ainda na ativa, de uma reengenharia na carreira e tentar formar e indicar um caminho novo para que este profissional possa ser mais útil em alguma outra função? Sim, sim, sim. Existe um esforço de recapacitação profissional, né, que é feito por meio de iniciativas próprias dos diversos órgãos, mas também por meio de uma política mais geral que o governo federal possui, que é uma política nacional de desenvolvimento de pessoas, que visa justamente promover cursos de recapacitação e realocação funcional desses servidores. Então, isso é feito órgão a órgão, né, ou carreira a carreira, na medida das necessidades e das possibilidades também de realocação, né? Mas a maior parte desses cargos que nós estamos usando para essa transformação são cargos que, de fato, já têm um estoque imenso, quase a maioria desses servidores já se aposentaram ou estão perto da aposentadoria, né? Então, o esforço tem sido feito no momento no sentido de recapacitar e reorientar profissionalmente aqueles cargos que ainda possuem muitos servidores na ativa, né? Porque aí, de fato, você precisa fazer essa readequação ao longo do ciclo de vida laboral do servidor, né? Mas aqueles casos em que tem já um estoque muito grande de servidores aposentados ou em vias de aposentadoria, esses são os prioritários que vão ser usados ao longo do tempo para as transformações. E, secretário, nessa transformação, o senhor mencionou alguns postos que foram beneficiados por esta transformação, né? Então, analistas, por exemplo. O senhor poderia nos dar exemplos de postos hoje que a máquina pública tem carência e que precisam ter reforço? Quais são as atividades, de que natureza e quem são estes profissionais? Tem que formação que seria necessária hoje para o funcionamento da máquina pública e que o Ministério está de olho? Pois bem,
paralela a essa estratégia da transformação, o Ministério da Gestão também está implementando uma outra estratégia que é chamada de transversalização das carreiras, né? Porque no passado as carreiras foram quase todas estruturadas órgão a órgão. Então, é isso que gerou, ao longo do tempo, uma quantidade muito grande, fragmentada, né, de carreiras que muitas vezes até desempenham funções parecidas, né, e que, no entanto, possuem pouca mobilidade dos servidores entre órgãos, entre funções e tudo mais. Então, com base nesse diagnóstico da rigidez da estrutura, é que o MGI está promovendo esse conjunto de ações que, somadas, configuram uma transformação do Estado por dentro da máquina administrativa. A transformação é uma delas e a transversalização das carreiras é outra. Então, vou dar um exemplo. Existe um cargo que é o analista técnico de política social. Ele foi criado no final da primeira década dos anos 2000 e ele estava restrito a poucos órgãos da área social, educação, saúde, Ministério do Desenvolvimento Social. E, recentemente, em 2023, nós fizemos uma centralização dessa carreira, tirando a supervisão dessa carreira desses órgãos setoriais e trazendo para o MGI. E, ao fazer isso, a gente faz isso que eu mencionei, uma transversalização da atuação desse servidor. Então, o concurso que foi feito recentemente, né, o CNU, ele trouxe para a administração 500 novos ATPS, né, os analistas técnicos de política social, que vão poder trabalhar num espectro amplo de órgãos e de áreas de atuação de governo ligadas aos temas sociais, né? Esse é um exemplo importante. O outro é o ATI, o analista técnico de informação, que tem sido uma função muito demandada na sociedade como um todo, não é diferente no Brasil e no governo federal, né? Esse cargo também ele tem uma natureza transversal, porque o trabalho de suporte em TI ele está presente em todos os órgãos, em todas as dimensões da atuação do governo, faz parte da estratégia de transformação digital do governo, então é uma carreira que está sendo reestruturada também e valorizada para cumprir essa função de natureza transversal. Então, esses cargos antigos, obsoletos, eles podem ser transformados nesses cargos mais atuais, mais modernos, para atuar na fronteira do conhecimento, na fronteira das necessidades atuais da administração federal. E, secretário, este esforço da tua secretaria e do Ministério geram algum benefício fiscal do tipo, tem impacto em despesas primárias? É possível mensurar isso ou não? É apenas uma alteração da estrutura? É uma coisa de denominação de cargos? Qual é o impacto em termos, se é que ele existe, financeiros? Não, na verdade, existe um impacto positivo, né? Porque a transformação dos cargos vagos e obsoletos em cargos mais modernos, ele é feito por dentro da estrutura, né? Então, como dito, ele não tem impacto orçamentário imediato, né? Porque, suponha, um cargo antigo, né? Um assessorista de elevador que não existe mais hoje, né? Ele suponha que o salário fosse R$10.000, né? Ele pode ser transformado, 2 desses cargos talvez possam ser transformados em um cargo mais moderno com salário melhor, né? De nível superior. Então, assim, não tem impacto o ato da transformação, né? O impacto vai acontecer quando esse cargo novo for colocado para concurso, né? Aí, uma vez que esse cargo novo seja ocupado, aí passa a haver uma despesa, né, com um novo servidor contratado. Então, não há um impacto imediato, é um impacto que está diferido no tempo, né? Ao longo do preenchimento desses cargos novos, a futuro é que esse impacto vai se materializar, mas há um impacto positivo na medida em que você está fazendo uma modernização por dentro da estrutura ocupacional, o que implica em mais produtividade, né? Então, você vai precisar contratar menos servidores para desempenhar talvez uma quantidade maior de funções que se realizava antes, né? Então, há um ganho de produtividade embutido nesse movimento que vai permitir ou fazer com que o Estado precise contratar menos servidores ao longo do tempo do que já contratou no passado, né, para as mesmas funções, né? Ou seja, é uma mudança qualitativa que tem um impacto positivo a médio e longo prazo. Interessante. E, secretário, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre o funcionamento do concurso nacional unificado. Como tem sido
para a máquina, para a Secretaria e para o Ministério ter esta nova ferramenta para a seleção de pessoas? É mais eficiente, de fato? É mais fácil para o Ministério? É mais fácil para quem quer tentar estas vagas? Sem dúvida nenhuma. O CNU, ou o Concurso Público Nacional Unificado, foi uma grande inovação, né, que nós conseguimos implementar de 2023 até agora. Já estamos indo aí para a segunda edição, né, do CNU. E ele representou não só um ganho de eficiência e eficácia no processo de fazer o concurso, né, porque antes cada órgão organizava o seu próprio concurso, né, então todos os órgãos tinham que arcar com o custo próprio de se fazer o certame. E por ser uma coisa cara, acabava que os órgãos faziam os concursos em poucos lugares, né? Por exemplo, em Brasília, Rio de Janeiro, talvez algumas outras capitais, né? Com a junção, a centralização das vagas num único certame, né, nós ganhamos uma escala e uma eficiência muito grande, né, de modo que a gente conseguiu levar o concurso para 5 regiões do país. Fizemos a primeira edição e faremos a segunda em 228 cidades do Brasil, o que vai alargar muito a possibilidade de acesso e de democratização do acesso, né, das pessoas às vagas públicas de nível federal, né? Então, isso representou não só um ganho de eficiência, de economia de custos para a organização e realização do concurso, mas também representou uma mudança de paradigma em relação a como se fazer concurso e a própria formação do perfil do novo servidor, né? Que deixa de estar concentrado em regiões metropolitanas e pode agora atrair também pessoas de praticamente todos os lugares do Brasil. Para você ter uma ideia, né? No CNU 1, nós tivemos inscritos para fazer a prova de praticamente todos os municípios do Brasil, 5.555 municípios. Desses, 908 municípios tiveram pessoas aprovadas no CNU 1, o que representou uma diversidade de formação, de procedência, de capacidades, de saberes, de competências muito grande, né? E isso deve se refletir em mais e melhores políticas públicas a futuro no Brasil. Hoje o CNU só é usado para cargos na União, ou há estados e municípios... Na esfera federal. E há a sinalização de estados e municípios que eventualmente querem usar essa estrutura e esse know-how para... Como, por exemplo, no Enem, quando entidades de várias naturezas, né, até de outros países, começaram a usar a mesma estrutura e expertise para peneirar os candidatos a prefeituras ou governadores que levantaram o braço aí para o Ministério para demonstrar interesse, secretário? Sim, esse é um modelo que ele foi muito bem recebido, né, pela sociedade, pelos órgãos públicos, e as outras instâncias de governo demonstraram interesse em replicar o modelo, né, ou usar o modelo e adaptá-lo às suas próprias realidades. Então, nós temos 2 exemplos muito interessantes, né, já em curso. O estado do Pernambuco, que anunciou que vai fazer, ou tem intenção de fazer um concurso unificado para as vagas do estado, né, dentro da própria do próprio estado de Pernambuco. Outros estados devem caminhar na mesma direção no futuro, né? E o outro exemplo é o que agora a gente carinhosamente chama do CNU dos docentes, né? Assim como o CNU foi chamado de Enem dos concursos, né? Porque de fato a gente se inspirou muito na experiência exitosa do Enem, né? Da mesma maneira agora o INEP, que organiza o Enem, que está organizando a Prova Nacional Docente, né, se inspirou de alguma maneira no próprio CNU, né, porque a Prova Nacional Docente se destina a fazer isso, é uma prova nacional unificada que vai recrutar professores para praticamente todos os estados que aderirem à prova. Então já é um desdobramento do próprio CNU. Que bacana. Bom, e quem prestou o primeiro, saiba que está tendo chamadas por aí, né? E quem vai tentar o próximo, estude e muito boa sorte. A gente conversou com o José Celso Cardoso, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão e Inovações. Secretário, muitíssimo obrigado pela conversa. Boa noite. Muito obrigado, eu que agradeço. Até logo.